Bem-vindos ao Historizando! Hoje, sexta-feira, é dia de questão da semana aqui no canal. Se você não sabe, toda sexta-feira a gente tem um quadro chamado Questão da Semana, em que juntos nós vamos corrigir uma questão. Mas que questão é essa? Essas questões eu compilo numa lista de exercícios e jogo tudo lá no grupo do Telegram para você ter acesso, download e várias novidades por lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas não se preocupe se você ainda não tem essa lista de exercícios, porque ao começar o vídeo é só apertar pause na questão, realizar a questão e depois corrigir comigo. Esse é um excelente treinamento para você ver o que você está errando, o que você está acertando, quais são as melhores estratégias para resolver uma questão. Então fique à vontade e continue assistindo esse vídeo. Não se esquece que no @historizando_tati no Instagram tem mais conteúdo para você e é claro de se inscrever nesse canal e valorizar esse trabalho que eu tenho feito com muito carinho para você. Vamos começar então falando de uma questão que caiu no Enem. Nós estamos então falando de uma lista de Brasil Colônia e hoje nós vamos conversar sobre Pero Vaz de Caminha no Enem, mais especificamente no Enem de 2013. Então vamos ler juntos. Lembrando, se você ainda não fez essa questão, só dá um pause. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe o vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Eu já disse aqui e vou dizer em praticamente todas as questões que a gente vai resolver junto que é importante ao longo da sua leitura você ir já analisando o texto, principalmente em provas longas como o Enem, em que a gente tem pouco tempo para resolver as questões. Então, à medida que você vai lendo, você já vai aí sintetizando na sua cabeça quais são as ideias do texto. Basicamente, o Pero Vaz de Caminha, nesse trecho da carta dele, vai falar sobre as características físicas, o que ele visualiza ali a princípio no Brasil, que a gente sabe que ele escreveu essa carta sobre o Brasil. Mas o interessante de pensar é que em nenhum momento, em toda a sua descrição, ele acha uma utilidade para aquela terra. Então, ele, além de descrever, ele pensa ali e tenta pegar qual seria a utilidade daquela terra para Portugal, porque afinal de contas ele está escrevendo para a coroa portuguesa. E lembrando que ele sempre firma aí, ó, que não está achando metal precioso, né? Então nela até agora a gente não haja ouro, nem prata, nem coisa alguma. Então, além da descrição, além de não encontrar uma das coisas que mais interessa a Portugal, que é o ouro e a prata, o que ele vai falar? Porém, olha aqui, ó, que interessante. Porém, o melhor fruto que se pode tirar me parece salvar essa gente. Que gente? Ele vai encontrar com os nativos, né? Com os índios aqui no Brasil. E ele quer salvar essa gente. É assim que ele está falando. Então, são pontos chaves do texto que a gente precisa já trabalhar desde o começo para não precisar voltar no texto quando estiver resolvendo a questão, beleza? Lembra também de sempre olhar a fonte, né? Eu sei que é uma carta de Pero Vaz de Caminha. Geralmente esses trechos do Pero Vaz de Caminha são bem trabalhados, né, em algumas outras questões ou em provas. Então, muitas das vezes, você já até conhece bem esse trecho, né? A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato vai enfatizar qual é o objetivo. Então, nós vimos aí quais são as principais características do texto. Mas qual é o objetivo que ele enfatiza? Entendeu a pergunta? Qual é o objetivo? Letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Olha só, já na letra A a gente já tem a resposta. E aí eu gosto de comentar muito o seguinte: vocês têm a mania de achar que a letra A nunca vai ser resposta, que nunca você vai encontrar a resposta logo de cara. Você tem um ponto positivo e negativo disso. O ponto positivo é que você vai investigar mais a questão, porque você acha a resposta, mas você quer então
continuar olhando para ver se não tem nada melhor. O ponto negativo é que muitas das vezes você fica inseguro ou insegura para marcar a resposta certa só porque ela está na letra A. Gente, o Enem tem várias cores lá, né? As provas, o caderno rosa, caderno amarelo, e esses cadernos vai mudando as alternativas certas, né? Então, assim, não tem problema se a letra A é um sorteio, tá? Ninguém coloca de propósito, é sempre um sorteio. Então, cuidado também para não ficar muito neurado, muito neurada com essas questões. Então, letra A é a resposta, mas você, como uma boa aluna, um bom aluno, vai continuar lendo. Você vai marcar uma bolinha lá do lado e continua lendo. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Gente, olha lá, nós temos alguns distratores aqui. Quando ele fala de descrever, isso já te atrai, porque a gente acabou de analisar que descreve as características físicas, né, da região. Mas descreve a cultura local. Cultura local não é uma paisagem. A cultura local é o modo de vida, como acontece, né? Quais são ali as tradições, enfim, cultos, etc. É algo mais detalhado, mais profundo da região. E não só, tem árvore e não tem, beleza? Além disso, vai enaltecer a prosperidade portuguesa em que sentido aqui? Ele está procurando motivos para a prosperidade portuguesa, que é a questão do metal precioso, né? Então, toma cuidado aí com distratores. C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico. Olha só, isso pode confundir a um distrator de contradição. De novo, se você ainda não viu o vídeo de distratores, eu explico mais detalhadamente aqui no canal, eu posso deixar linkado para vocês, é algo interessante. Mas como é que funciona o distrator de contradição? O texto diz uma coisa, a alternativa diz aquela coisa ao contrário. O texto está falando o seguinte: quem vai transmitir o conhecimento? É o nativo ou o europeu? Para salvar essa gente, transmitir o conhecimento é o europeu para o indígena. A letra C está falando transmitir o conhecimento dos indígenas. Então, os indígenas têm um conhecimento para ser transmitido. Toma cuidado, porque essas questões, o português aí, a interpretação, a entender o que está escrito é super importante para você fazer uma boa prova. Então, eliminamos. Letra D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade. O objetivo que está aí no texto é realçar a pobreza ou, de fato, mostrar aí um dos objetivos, mostrar o que tem e o que não tem. Em nenhum momento ele fala, olha, tadinho desses nativos, tadinho desses índios, não tem nada, são pobres, etc. Não, a pobreza em nenhum momento é retratada. Só porque ele fala que vai salvar aquela gente, não quer dizer que ele está retratando ali as questões de pobreza. Então, a descrição que acontece no texto é da terra, das características físicas da paisagem e não dos nativos, tá? E letra E, criticar o modo de vida dos povos autóctones, para quem não sabe, e é muito importante saber vocabulário, tá? Autóctone significa nativo, significa índio. Já caiu mais de uma vez esse tipo de vocabulário na prova do Enem, é legal de saber, inclusive na prova do ano passado, tá? Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. De uma certa forma, esse também é um distrator, tá? Mas é um distrator aí de redução. Por quê? De uma certa forma, é sim meio que criticar o modo de vida, né? Porque ele tá falando em salvar aquela gente, então ele tá criticando questões religiosas, por exemplo. Mas, primeiro, que ele não é muito bem uma crítica, porque ele não se concentra nisso, ele se concentra no objetivo de salvar e não o objetivo de criticar. E segundo, que não é criticar o modo de vida para evidenciar a ausência do trabalho. Em nenhum momento ele está falando de ausência, de falta de trabalho para essa galera, né? Que não é a preocupação dele no texto. Então tem que tomar cuidado também para acabar não marcando por causa desses distratores. Gente, olha só, a letra A, ela parece muito óbvia, né?
que é valorizar a catequese, porque está aqui muito claro, muito nítido no texto. E, de novo, está na letra A. Vocês têm mania de falar, não, tá muito óbvio, tá muito fácil, não vou marcar. Gente, o Enem precisa ter questão fácil, precisa ter questão média, precisa ter questão difícil, porque a TRI é baseada nisso. Então, vão existir questões muito fáceis, sim, e você precisa acertar. Porque se você erra uma questão fácil, acerta uma difícil, você não vai ter a mesma valorização se fosse o contrário. Então, por favor, não fique paranoico, paranoica demais. É claro, sempre analise, mas se tiver fácil, tá fácil mesmo. Que bom que tá fácil, né? Que vai ser um acerto melhor para você e você vai ser mais valorizada ou valorizado por isso. Então, por favor, vamos lá tomar cuidado e não ficar paranoica, paranoico. Gente, lembrando que a lista de exercícios vai estar lá no grupo do Telegram. Em breve eu vou soltar mais uma nova lista sobre a história da Idade Moderna na Europa. Então confere lá para a gente conversar sobre expansão marítima, reforma protestante, renascimento e outras coisas. Eu vou colocar outras questões que não seja do Enem, porque não necessariamente o Enem já cobrou esse tipo de matéria. Inclusive, se você tem algum outro vestibular que você vai fazer ou alguma outra prova, concurso que você for fazer, e que você quer ver aqui no quadro da questão da semana, é só comentar, é só deixar aqui nos comentários. E se você conhece mais gente que vai fazer a prova do Enem ou vai fazer algum tipo de concurso, manda a playlist da questão da semana para essa pessoa, compartilhe essa ideia, se inscreve no Historizando e lá no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo para você. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!